Juízes 3. Povos pagãos no meio de Israel. Ora, estas são as nações que o Senhor deixou para por elas provar Israel, tantos quantos em Israel não tivessem conhecido todas as guerras de Canaã, somente para que as gerações dos filhos de Israel pudessem saber e ensiná-los a guerra, pelo menos aos que antes nada sabiam, a saber, 5 senhores dos filisteus, e todos os cananeus, e os sidônios, e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. E eles haveriam de provar Israel através deles, para saber se eles obedeceriam aos mandamentos do Senhor, os quais ele ordenou aos seus pais pela mão de Moisés. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, e eles tomaram suas filhas por esposas, e deram suas filhas aos seus filhos, e serviram aos seus deuses. Otniel. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Criador, e serviram Baalim e os arvoredos. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu à mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador para os filhos de Israel que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Calebe. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele julgou Israel e saiu para a guerra. E o Senhor entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, em sua mão, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim, e a terra teve descanso por 40 anos, e Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Eude e os filhos de Israel novamente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porque eles haviam feito o mal aos olhos do Senhor. E ele reuniu para si os filhos de Amon e Amaleque, e foi e feriu Israel, e possuiu a cidade das palmeiras. Então os filhos de Israel serviram a Eglon, o rei de Moabe, por 18 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, um benjamita, um homem canhoto, e por ele os filhos de Israel enviaram um presente a Eglon, rei de Moabe. Mas Eude fez para si um punhal que tinha 2 gumes, de um côvado de comprimento, e ele o cingiu debaixo das suas vestes, sobre a coxa direita. E ele trouxe o presente para Eglon, rei de Moabe, e Eglon era um homem muito gordo. E quando ele terminou de oferecer o presente, ele despediu as pessoas que carregavam o presente. Mas ele mesmo voltou-se novamente das pedreiras que ficavam junto a Gilgal e disse: Tenho um recado secreto para ti, ó rei, que disse: guarde silêncio. E todos os que estavam perto dele se retiraram da sua presença. E Eude veio até ele, e ele estava assentado em um salão de verão, que ele mantinha para si apenas. E Eude disse: Tenho uma mensagem do Criador para ti. E ele se levantou do seu assento. E Eude estendeu à frente a sua mão esquerda e pegou o punhal da sua coxa direita e o cravou na sua barriga. E o cabo também penetrou depois da lâmina, e a gordura se fechou sobre a lâmina, de modo que ele não conseguiu retirar o punhal da sua barriga, e a sujeira saiu. Então Eude seguiu para o pórtico, e fechou as portas do salão sobre ele e as trancou. Quando ele saiu, os seus servos chegaram, e quando viram, eis que as portas do salão estavam trancadas, e disseram: Certamente ele cobre os seus pés na sua câmara de verão. E eles esperaram até ficarem envergonhados, e eis que ele não abria as portas do salão. Por isso pegaram uma chave e as abriram, e eis que o seu senhor estava caído morto em terra. E Eude escapou enquanto eles esperavam, e passou além das pedreiras, e escapou para Seirá. E sucedeu que quando chegou ele soprou uma trombeta no monte de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele do monte e ele diante deles. E ele lhes disse: Sigam-me, pois o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E eles desceram após ele e tomaram os vales do Jordão em direção a Moabe, e não permitiram que nenhum homem o atravessasse. E eles mataram de Moabe naquele momento cerca de 10.000 homens, todos robustos e todos homens de bravura, e dali não escapou um homem sequer. Então Moabe foi subjugado naquele dia sob a mão de Israel, e a terra teve descanso por 80 anos. Sangar. E depois dele foi Sangar,
filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com um aguilhão de boi, e ele também livrou Israel.